Olá a todos. Eu gostaria inicialmente de dar as boas-vindas a todos os participantes do nosso webinar sobre normas voluntárias de sustentabilidade e os seus impactos na agroindústria, no agronegócio. É um prazer enorme estar aqui fazendo essa abertura dessa sessão. Eu sou Gustavo Ribeiro, coordenador de monitoramento e defesa de interesses da Apex Brasil, e juntamente com meu colega, o Eduardo Caldas, da Coordenação de Agronegócios, vamos estar coordenando essa sessão sobre o tema Normas Voluntárias de Sustentabilidade. Antes de tudo, eu gostaria também de agradecer e cumprimentar os nossos convidados que vão fazer as apresentações. A gente vai ter a participação e apresentação do Rogério Correia, responsável pela plataforma de normas de sustentabilidade, pelo Inmetro, assim como a apresentação da diplomata Helena Massotti, que vai nos falar da missão do Brasil da União Europeia. Então, desde já também agradeço imensamente a disponibilidade e a participação de vocês para fazer parte da nossa sessão. E a ideia é que a gente tenha as duas apresentações, iniciando pelo Rogério, em seguida a apresentação da Helena, em torno de 20 minutos cada uma, para que se possa, ao final, a gente ter um momento de discussão, de debate em torno do tema. Um tema que, como já introduzido, é de suma importância hoje na pauta exportadora brasileira. Então, sem maiores delongas, eu gostaria de passar a palavra para o Rogério e ouvi-lo a partir desse momento. Muito obrigado. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Eduardo, Helena, senhoras e senhores participantes do webinar da Apex. Meu nome é Rogério Correia, eu sou responsável pela Plataforma Brasileira de Normas Voluntárias de Sustentabilidade e vou falar para vocês hoje, na nossa apresentação, sobre o trabalho que nós na plataforma temos feito para dar conhecimento sobre esse tema. Bem, deixa eu me adaptar aqui. Esse nosso primeiro slide fala um pouco do Inmetro, né? O Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, e o Inmetro no Brasil, ele é responsável pelas atividades de metrologia científica e industrial, pela regulamentação técnica, tanto metrológica quanto de segurança de produtos. O Inmetro também é o organismo nacional de acreditação, é o ponto focal brasileiro do Acordo TBT, o Acordo de Barreiras Técnicas da OMC, e o Inmetro é a Secretaria Executiva do Cometro. E é um dado importante porque a plataforma ela está configurada embaixo do guarda-chuva do Cometro. O Cometro tem 6 comitês assessores e o principal deles, no que se refere à plataforma, é o Comitê Brasileiro de Barreiras Técnicas ao Comércio, o CBTC. Esse aqui é o organograma do Cometro. O Cometro é o órgão gestor do CIMETRO. CIMETRO é o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O Cometro é o conselho gestor desse sistema. O Inmetro é a secretaria executiva do Cometro. Então, eu destaco nesse slide, à direita, o Comitê Brasileiro de Barreiras Técnicas ao Comércio, onde a Plataforma Brasileira de Normas Voluntárias de Sustentabilidade está baseada. Esse é o site da plataforma, né? A plataforma ela é um canal de comunicação e está no site do Inmetro, inmetro.gov.br, Barreiras Técnicas, Normas Voluntárias de Sustentabilidade.
A plataforma tem como principais objetivos ser um centro de referência no país para as discussões sobre normas voluntárias de sustentabilidade. Ela tem também como outro objetivo mapear as normas voluntárias de sustentabilidade que afetam a economia brasileira, o mercado doméstico e o acesso ao mercado externo, discutir e preparar estudos sobre impactos das normas voluntárias na economia e nas exportações brasileiras, propor sugestões para políticas nacionais relacionadas às questões econômicas, sociais, ao meio ambiente, limitando os custos e problemas das normas voluntárias para os produtores, gerar conhecimento sobre o tema para as partes envolvidas dos setores públicos e privados que são afetados pelas normas voluntárias de sustentabilidade. E analisar e comparar experiências nacionais e melhores práticas desenvolvidas por outras plataformas nacionais. Sempre lembrando que a plataforma ela espelha uma ação que é de um fórum das Nações Unidas para normas voluntárias de sustentabilidade, que é coordenado pela UNCTAD, pela Conferência para Comércio e Desenvolvimento das Nações Unidas, e mais outras 4 agências da ONU, a UNIDO, o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o ITC, que é o International Trade Center, que faz estudos econômicos, e a FAO. E outros países, como China, Índia, México, África do Sul e Indonésia, participam de uma rede coordenada pelo Instituto Alemão de Desenvolvimento, pela UNFSS, né, esse Fórum das Nações Unidas, que coordenam ações de cooperação, de compartilhamento de informações. A plataforma brasileira faz parte dessa rede. O tema normas voluntárias de sustentabilidade tem relação direta com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os objetivos da Agenda 2030. São essas normas voluntárias, né, em que, em algum momento, nós chamamos de padrões privados, são documentos desenvolvidos por entidades privadas, eventualmente, organizações públicas também podem desenvolver normas voluntárias de sustentabilidade, usando os princípios de desenvolvimento de normas técnicas, que usam os conceitos relacionados à sustentabilidade, como os ODS, né, da Agenda 2030, que são exigidos na forma de programa de certificação. Então, aqui no lado direito do slide, nós mencionamos, dentre os 17 objetivos, aqueles que são mais relacionados com as NVS. Né? Então, são objetivo 1, educação de pobreza, controle da fome, igualdade de gênero, questões que envolvem indústria, inovação, infraestrutura, e consumo e produção responsável. Né? 1, 2, 5, 9 ou 12. Esses temas envolvem mais fortemente temas que são relacionados à agricultura, produtos florestais e madeiras, algodão e produção têxtil, chá, café, água, e outros temas que são temas horizontais, como condições de trabalho, comércio justo e compras governamentais, acreditação e princípio de certificação, assim como outros princípios relacionados à normalização e garantia da qualidade. No próximo slide, nós temos também alguns selos, normas voluntárias, que são normas voluntárias de sustentabilidade e que são exemplos, né? Então, no âmbito da ICO Alliance, e que nós vemos nos produtos que compramos no dia a dia. Né? Temos aí produtos
Fairtrade, que é o horizontal, o FSC, que é de certificação florestal, o BCI, que é para algodão, o UTZ, está no fundo à direita, que é muito usado para café e chocolate, então a gente encontra muito frequentemente, Bom Sucro, enfim, são alguns dos selos mais conhecidos do nosso dia a dia. O próximo quadro é uma tabela, eu vou aumentar ela, e nessa tabela, basicamente, o que a gente vê são as linhas de produtos exportados no Brasil, em 2017, os valores exportados, e o principal dado dela, que é o fundo da tabela, além das próprias linhas, então, por exemplo, a primeira, o maior valor aqui é a soja. Então, existe uma certificação voluntária para a soja. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais a tabela. Depois, açúcar, café, chá e cacau. E se a gente for olhar lá no último dado, isso aqui em milhões de dólares, nós vamos ver que o valor de produtos que são suscetíveis às DDVS, os produtos que são exportados pelo Brasil, está em torno o valor total exportado, em torno de 100 bilhões de dólares. Ou seja, em 2017, dos produtos exportados pelo Brasil, em torno de 40% desses produtos, o valor total desses produtos exportados, estavam sujeitos, possivelmente, a DNVS. Entrando mais especificamente, só aqui agora diminuir, então, voltar ao tamanho natural do slide, algumas linhas, algumas linhas dessas tabelas. Então, se refere ao cacau. Nós estamos fazendo um trabalho com produtores de cacau e nós conversamos com um produtor de cacau da região da Amazônia, em que ele menciona que para o produto dele, eles são, o mercado exige em torno de alguns selos, e basicamente produto orgânico, Fairtrade. O custo da certificação para essa cooperativa de produtores em torno de 20 mil reais, e o valor que essa certificação agrega ao produto em torno de 100% a 200% maior do que o preço do produto sem certificação. Então, ele conversando comigo, me falou, olha, o preço do quilo do cacau está em torno de 7 a 9 reais o quilo, e eu consigo vender esse produto com valor aumentado entre 100% e 200% se eu tiver algum tipo de certificação. Então, uma NVS tem esse potencial. Então, o Inmetro, junto com a FGV, nós estamos fazendo trabalhos de informação associado a esse tipo de setor. Então, isso é uma coisa importante. Então, outro exemplo, não é do setor agropecuário exatamente, do setor florestal, da certificação FSC, que é exigida. Então, aqui um exemplo de um produto que usa a certificação FSC. Outro exemplo é o caso da Fairtrade. Então, vários produtos. A Fairtrade é uma certificação, o que a gente chama horizontal, não é para determinado produto, então vários produtos podem utilizar. Então, aqui tem um caso de 2 produtos, a banana e um sorvete conhecido, uma marca de sorvete conhecida, que usa a certificação Fairtrade. Outro caso que eu comentei também é o caso do café, que usa, e aqui o caso que a gente menciona, a certificação UTZ. Então, sempre
lembrando que quando a gente fala de uma NVS, o impacto dessas NVS é de acesso a mercado. Então, o mercado demanda, elas não são, elas têm uma característica de voluntariedade. Entretanto, se o produto não tem essa NVS, ele não consegue acessar aquele mercado. Então, elas acabam sendo uma potencial barreira à entrada do produto no mercado em que ele pretende entrar. Né? Então, esse aqui é um quadro de um estudo feito pelo ITC, né? Nós temos aqui a referência bibliográfica, sobre 8 tipos de produtos agrícolas. Né? Então, café, cacau, produtos também florestais, óleo de palma, óleo de soja, algodão, chá e banana. E o que a gente observa é que, para esses outros produtos, a média de NVS, e esse segundo quadro, são de entre 4 e 5 NVS por produto. Então, eventualmente, o produtor, lembrando do caso da certificação do cacau, né, o custo em torno de R$20 mil por produtor. Enfim, tem um grande impacto, dependendo do porte da empresa, né, de que esse produto, aonde esse produto é produzido. E afeta também o consumidor, porque o objetivo do selo, de uma NVS, é dar uma informação fidedigna para o produtor. Então, eventualmente, ela cria um problema para o produtor e confunde o consumidor se não houver um determinado foco. Então, esse é um dos objetivos da plataforma, é tentar dar essa informação real, tanto para o produtor como para o consumidor, de forma a fazer com que os efeitos da NVS elas sejam muito menos uma barreira e muito mais uma ferramenta de implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E que também é uma forma de diferenciar o produto positivamente, não de criar uma dificuldade maior de acesso ao mercado. São coisas importantes. Então, para finalizar a minha apresentação, eu apresento algumas conclusões. Né? Então, que as normas voluntárias são uma realidade, que afetam pequenas e médias empresas e têm impacto no comércio internacional. Essas NVS estão fora do arcabouço legal da OMC. O governo e setores produtivos precisam se articular para questionar e, eventualmente, desenvolver certificações internas de um modo a pautar suas negociações comerciais conforme os interesses decorrentes do uso dessas normas. Deve-se também dedicar algum tempo para informar e treinar o setor produtivo e partes interessadas sobre os conceitos contidos nas NVS e observar o trabalho desenvolvido por outros países, né, que têm plataformas semelhantes ao Brasil, como China e Índia, enfim, que são, eventualmente, parceiros e concorrentes comerciais em determinados casos. Né. Eu vou ficando por aqui, agradeço vocês, peço desculpas pelos problemas aqui eventuais na apresentação e aguardo as perguntas. Muito obrigado. Bom, muito bem, Rogério, agradecemos mais uma vez imensamente pela sua apresentação, que com certeza superou todos os obstáculos técnicos que haviam nessa transmissão de forma primorosa. Tenho certeza que vão surgir várias questões com relação à plataforma em si, o conceito de NVS, os exemplos que foram abordados com relação às certificações específicas em alguns produtos, café, cacau, a madeira também, bem como a questão do posicionamento sobre a NVS no arcabouço jurídico. Né? Então, vamos deixar esse segundo momento de perguntas para o final
E, na sequência, eu já convido e passo a palavra para a secretária Helena Massotti para discorrer sobre o tema no contexto europeu. Helena, a palavra é sua. Então, eu queria agradecer primeiro o convite da Apex e elogiar essa iniciativa e cumprimentar o Rogério pela apresentação e dizer que eu conheço também desde a minha época de DACES, então já trabalhamos juntos com normas técnicas e padrões privados no passado e a gente continua agora com normas voluntárias sobre sustentabilidade. A apresentação do Rogério e a minha tem várias coisas em comum, então vai ser bom porque eu vou poder passar vários slides e ir direto ao que é mais... o que está na moda aqui na União Europeia agora. As normas obrigatórias ligadas a produtos agrícolas normalmente têm a ver com saúde humana, segurança dos alimentos, indicações geográficas, sanidade animal e vegetal e meio ambiente também. Então, tem as normas obrigatórias da União Europeia versam sobre todos esses temas, mas a gente tem visto outras normas voluntárias ligadas à sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, bem-estar animal aqui também, muitas ligadas à ideia de comprar da comunidade local e algumas coisas ligadas já à pegada de carbono e à discussão toda sobre mudança do clima. Então, para citar exemplos de como é que essas normas voluntárias elas se traduzem no comércio, a gente tem as certificações, e o Rogério citou várias das mais importantes, normas também de rotulagem, que são voluntárias, e muitas delas têm esse background de sustentabilidade, e outros padrões privados que emanam dos grandes distribuidores de alimentos aqui, ou de produtos, que eu vou dar exemplos também, para vocês entenderem que tem sido um dos maiores obstáculos ao comércio dos produtos agrícolas, porque discriminam, né, entre produtos. Certificação. Começando por certificação, tem a certificação de bens industriais, de biocombustíveis e de produtos alimentícios aqui. Eu vou falar mais sobre biocombustíveis e produtos alimentícios, que é o meu tema aqui, né? Eu cuido de agricultura aqui na Missão do Brasil. Sobre biocombustíveis, a diretiva da União Europeia sobre a promoção da utilização de energia renovável, ela previa vários esquemas voluntários de sustentabilidade que eram aprovados, que têm que seguir determinadas diretrizes aqui na União Europeia, e dentre esses estão alguns que o Rogério também já citou, a Bom Sucro, o Roundtable sobre a sustentabilidade de biomateriais, e várias outras associadas ao biodiesel. Então, o etanol brasileiro normalmente tem que ser certificado por uma dessas certificadoras, e todos os critérios para essa certificação estão na diretiva, apesar de eles serem normas voluntárias. O que a gente viu é que essa diretiva ela foi revista agora, e a RED 2, que é a nova diretiva, tem entrado em vigor prevista para dezembro agora de 2018, e a nova diretiva introduz critérios para a definição das matérias-primas que fazem os biocombustíveis, né, que são as matérias-primas dos biocombustíveis, com base em um conceito que chama iLook. Esse iLook é um conceito que tem a ver com a expansão. Quer dizer, o iLook é o uso indireto, ou a mudança, ou a conversão indireta do uso da terra. Então, esse conceito que foi introduzido antes até dessa diretiva, em 2016, ele vê se essa matéria-prima para a produção de combustível deslocou a área que antes era utilizada para cultivo de alimentos ou rações, e essa cultura, como ela é necessária, a cultura de alimentos, se ela acabou se deslocando sobre áreas de florestas, né? Áreas que tinham grande concentração de carbono. Então, a diretiva RED 2, ela introduz os critérios para definição de matérias-primas com alto risco de iLook, ou seja, de expansão sobre áreas de alto estoque de carbono, expansão sobre áreas de floresta,
e para certificação de produtos de baixo risco de iLook. Isso é uma evolução já na ideia das normas voluntárias de sustentabilidade, e a gente imagina que o impacto maior vai ser sobre biodiesel de óleo de palma e talvez sobre biodiesel de soja, que são duas culturas normalmente relacionadas a desmatamento. E talvez possa ser uma coisa boa para a cana-de-açúcar brasileira, para o etanol de cana, que pode ter a certificação de baixo risco de iLook. Para alimentos, eu acho que essas normas acabam se traduzindo de maneiras diferentes, em rotulagem, certificação, orgânicos e padrões privados, então eu vou explorar um pouco o que a gente acompanha por aqui. A rotulagem de alimentos tem informações obrigatórias que são definidas nos regulamentos, tem um regulamento específico sobre informação ao consumidor, e ela inclui país de, por exemplo, se é um vinho, então no rótulo tem que ter onde o produto foi envasado, onde ele foi produzido, mas a ideia do made in algum lugar e de o produto final ter uma origem é uma grande discussão aqui. Se você precisa indicar a origem do produto no rótulo e a origem dos ingredientes primários do produto no rótulo. Então, o regulamento da União Europeia em vigor dizia que você tem que indicar o produto, né? Então, o produto de origem, mas não necessariamente a origem dos ingredientes. E essa questão que a gente chama de COOL, que é o Country of Origin Labeling, ela agora está sendo reaberta porque a Comissão Europeia publicou um novo regulamento que diz que se... Deixa eu dar exemplos aqui, depois eu volto. Bom, que se você indicar qual é o país de origem do produto, você é obrigado a indicar a origem do ingrediente primário. Então, só para voltar um pouco nessa discussão em como ela começou, em alguns países, como a Austrália, a indicação de onde o produto foi produzido, onde ele cresceu, para caso de carne, né? Onde a carne, o boi nasceu, onde ele foi abatido, ela é obrigatória e tem que estar no rótulo. Aqui ainda há uma grande discussão sobre qual a relevância dessas informações para o consumidor. Mas o consumidor crescentemente quer saber onde ele foi produzido, se ele é um produto local ou não, porque isso está muito relacionado a questões do imaginário sobre a sustentabilidade e nessa ideia de que a sustentabilidade não só ambiental, mas a sustentabilidade social tem a ver com promover a comunidade em que você está inserido. Então, os países membros da União Europeia receberam uma autorização da Comissão no passado para desenvolverem planos pilotos, projetos pilotos sobre rotulagem obrigatória de ingredientes primários. Então, 8 países membros, Estados membros, desenvolveram esses esquemas nacionais de rotulagem de ingrediente primário obrigatório. E a gente imagina que eles vão acabar coexistindo com a nova norma que diz que ele é voluntário, exceto para o caso em que a indicação do país de origem está no rótulo e ela é diferente do ingrediente primário. Para entender o que é ingrediente primário, é ingrediente que constitui mais de 50% do alimento ou que é habitualmente associado pelo consumidor à denominação do alimento. Por exemplo, se for pipoca já feita, então o milho tem que estar lá, porque além do milho, você tem só o óleo, sal, por exemplo, pipoca já embalada. Então, tem que esse ingrediente primário está associado com o alimento. Então, na prática, essa rotulagem mandatória, voluntária, ela acaba se tornando obrigatória para esses casos, em que o ingrediente primário é diferente do país de origem e que isso esteja indicado no rótulo.
como é que isso vai ser traduzido no rótulo. A normativa europeia diz que pode vir escrito União Europeia, né, o EU, non-EU, se não for da União Europeia, ou o nome do país de origem ou a região. E se os ingredientes forem produzidos na União Europeia e fora da União Europeia, então EU e não EU. Então essa começa toda a discussão sobre o Made in EU e a ideia de que a União Europeia tem os padrões de sustentabilidade mais avançados, digamos, do mundo. Então eles querem saber se esse produto foi feito aqui. Essa ideia eu digo assim para o consumidor europeu, né, gente? Só fazendo esse disclaimer. A reação da indústria europeia não foi boa em relação a essa nova norma. Eles acreditam ou alegam que essa informação não necessariamente é útil ou relevante para o consumidor, que essa rotulagem obrigatória representa custos adicionais e que a origem dos ingredientes pode mudar em função de fatores como preço, sazonalidade ou até a disponibilidade do produto. No caso de cacau, por exemplo, ao longo do ano eles compram cacau de países diferentes. No caso de açúcar também, compram às vezes de países do Pacífico ou da África ou do Brasil, então é difícil indicar isso, fazer um rótulo e registrar esse rótulo permanentemente, sendo que a indústria de alimentos aqui na Europa consegue comprar de países de origem diferentes. Outra preocupação muito grande é essa discriminação entre o produto importado e o produto nacional, né, que é a ideia do buy local. O Canadá está muito preocupado com esse regulamento, porque a Itália tem essa normativa, a maior parte dos Estados-membros tem para produtos lácteos, mas a Itália tem um também para pasta italiana. Então, não basta a pasta ser italiana, eles querem que ela tenha sido feita com trigo italiano. E o Canadá é um dos maiores exportadores de trigo do mundo, trigo tipo A, então um trigo muito bom para fazer pasta, e a Itália importa muito trigo do Canadá para fazer pasta. Então, hoje em dia, isso se traduz nessas embalagens que tem dizendo que o produto é italiano e que 100% do trigo do durum wheat é italiano também. Em termos de certificação, a certificação mais popular aqui ainda é a de orgânicos, que está definida na normativa europeia sobre produtos orgânicos. Então, essa não é necessariamente uma norma voluntária, mas você tem uma variedade gigantesca de rótulos e de certificações para produtos orgânicos aqui. Cada estado nacional tem uma certificadora, algumas são certificadoras europeias, algumas são dos Estados-membros, e você vê também o desenvolvimento de marcas como o Carrefour tem uma marca, um selo bio, e como que cada um acaba certificando o que eles usam são às vezes fatores que vão além da normativa europeia em vigor. A nova normativa europeia sobre rotulagem de produtos biológicos e produção biológica, né, orgânica aqui, também foi publicada em maio, então ela é recente, ela acabou de ser reformada, e no preâmbulo dessa normativa, você vê que a questão não é simplesmente a forma de produção, né? Então eles dizem que a produção biológica é um sistema global de gestão de explorações agrícolas e produção de gêneros alimentícios que combinam melhores práticas não só em matéria ambiental, mas climática, questões ligadas à biodiversidade, recursos naturais, bem-estar animal, tá no preâmbulo dessa normativa, e substâncias e processos naturais, já indicando que produção com pesticidas naturais e redução do uso de agroquímicos na agricultura. Algumas commodities têm certificações ambientais próprias, não só orgânicas, mas a soja, como disse o Rogério, tem uma certificação própria, que você tem do óleo de palma, que existe uma campanha muito forte aqui na União Europeia contra o óleo de palma, o uso do óleo de palma, por causa do impacto sobre o desflorestamento. A Bom Sucro, que é para etanol e açúcar, a de madeira e a UTZ, que é para café, chás e cacau.
Outras certificações que não envolvem necessariamente a questão de orgânicos ou de boas práticas agrícolas são as que envolvem comércio, práticas justas de comércio, bem-estar animal, produtos não testados em animais, e agora a ideia de carbon neutral, que é de baixa pegada de carbono, e produtos que não têm impacto sobre desmatamento de florestas tropicais. Então, essas certificações também acabam indo muito, muito além do que está nas normas obrigatórias da União Europeia. Outra forma como essas normas de voluntárias de sustentabilidade se traduzem é em padrões privados, e aí você vê o grande papel das grandes distribuidoras de alimentos. Então, Carrefour, Tesco, Deleuze, aqui, todos esses grandes, o Walmart, né, mais nos Estados Unidos, mas eles acabam definindo protocolos que têm que ser seguidos e guidelines que são muito, que vão muito além só da sustentabilidade ambiental, e acabam virando esquemas de certificação mundiais. O Global Gap é o maior exemplo desses, que era uma iniciativa de um grupo de redes varejistas que estava preocupado assim, com a qualidade, mas a segurança dos alimentos também, e questões ligadas ao bem-estar dos trabalhadores e dos animais. Esses padrões privados que começaram no passado com preocupações mais com qualidade e identidade dos produtos, então com a garantia de uma oferta homogênea de produtos e com a segurança dos alimentos, que estabeleciam mais ou menos, se o regulamento europeu estabelecia um limite máximo de resíduo para um pesticida, eles pediam que a quantidade de resíduos nos vegetais que eles compravam era pelo menos 50% ou 70% mais baixa do que o permitido por lei. E que pediam sempre produtos que tivessem controle ao longo de toda a cadeia de produção para garantir a segurança. Hoje em dia, esses padrões estão migrando para questões muito menos tangíveis e objetivas, como responsabilidade ambiental e responsabilidade social. E essas grandes distribuidoras já têm, todas elas, elas são muito pressionadas pela sociedade a oferecer produtos desse jeito, com produtos que levem em consideração o local onde eles foram produzidos e o impacto dessa produção para a sociedade e para o meio ambiente. Então, é por isso que elas se engajam ativamente em desenvolver esse tipo de padrão privado, de rótulos. Um exemplo desse é da Tesco, que é uma das grandes marcas distribuidoras aqui na Europa, inglesa, que adotou um esquema do tipo GAP, chamado Nurture, que tem padrões ambientais e trabalhistas e que contém um incentivo à melhora conjunta dos fornecedores. Então, ela classifica os fornecedores em nível básico, intermediário e superior, e ela estimula, então, a que esses fornecedores para Tesco, só tendo essa certificação, você consegue vender produtos frescos para Tesco, e essa certificação estimula o engajamento com melhores práticas agrícolas e práticas mais sustentáveis. Então, você vê o papel e a potência de marcas privadas estabelecendo normas voluntárias. E tudo isso agora tem caminhado para uma ideia nova aqui na União Europeia, que é a ideia de blockchain. Na apresentação do Agricultural Outlook, na semana passada aqui, que eu fui à Direção-Geral de Agricultura, houve uma apresentação sobre isso, e a ideia assim, é que não só que as certificações sejam cada vez mais fortes, mas para evitar a proliferação de certificadoras, e para aumentar a garantia do que o consumidor tem na marca do supermercado, que ele está acostumado a comprar, ou que ele vai decidir comprar e ser fiel ao supermercado, as cadeias de supermercados estão desenvolvendo sistemas que levam em consideração a tecnologia para mostrar que ao longo de toda a cadeia produtiva, esse processo foi sustentável. Então, ele vai desde o fazendeiro até o processador,
até o distribuidor, então até a pegada de carbono do transporte que foi usado para esse alimento chegar até o supermercado, até o retailer, os compromissos que o retailer tem com sustentabilidade, até chegar ao consumidor. Isso no futuro vai ser basicamente esse sistema que algumas redes como o Carrefour já implementou como piloto, como teste, de você ir com um celular ou qualquer gadget ao supermercado e apontar a câmera para o QR Code, né, para o código QR do produto, e aí você vai encontrar todas as informações sobre o produto, inclusive, às vezes, live streaming ou um vídeo do fazendeiro explicando como é que o produto é produzido lá, ou uma foto da fazenda, de onde ele veio. E a ideia é justamente aumentar a transparência sobre todo o processo produtivo. Então, informações sobre a transportadora, informações sobre quem processou, o tipo de embalagem, e essa é uma ideia nova, mas que algumas grandes empresas, como a Unilever, o Carrefour, o Walmart, a Nestlé, já têm utilizado para garantir algum nível de transparência e entregar para o consumidor toda a informação que ele precisa para ter confiança de que aquele produto é realmente sustentável. Dá para entender por que a pressão fica principalmente em cima do supermercado, dos grandes distribuidores, porque eles têm a interface com o consumidor final. Mas a gente vê cada vez mais ONGs e as empresas distribuidoras se juntando com alguns governos interessados para fazerem sistemas ou esquemas mais globais de monitoramento, de certificação e de transparência ao longo da cadeia produtiva. Acho que é isso. Se ficar alguma dúvida, também estou à disposição para responder as eventuais perguntas. Obrigada. Helena, muito obrigado pela apresentação, pela excelente apresentação. Tanto a discussão das normas no que toca a alimentos, quanto biocombustíveis. É um ponto fundamental do entrelaçamento dessas normas também com regulamentos e diretivas no âmbito europeu. E, por fim, essa tendência apresentada do blockchain, que é bastante interessante, porque o blockchain ele nasce no contexto de uma solução para pagamentos, né, no setor financeiro, e agora a tecnologia sendo migrada para questões relacionadas ao agronegócio. Uhum. Eu vou passar a palavra, então, para o meu colega, para o Eduardo Caldas, para ele fazer também as suas considerações, e para que a gente tenha, agora no final, um momento também de debate, algumas perguntas que estão chegando e que a gente vai trazer para os palestrantes. Obrigado. Parabéns, Rogério e Helena, pelas apresentações. Esse é um tema bastante importante e fundamental para que as exportações brasileiras de alimentos tenham um norte e tenham pelo menos uma reflexão de tendências mundiais, né? Eu lembro aqui de 2 pontos que o Rogério ressaltou, exatamente sobre os preços, né, o prêmio que se alcança quando as empresas vislumbram aí as normas voluntárias. Mas antes, nós podemos pensar também não só em problemas, mas às vezes em vantagens em acesso, quando também as mesmas empresas conseguem conceber que essas normas voluntárias são extremamente importantes, né? As NVS, elas são, ao meu ver, um compilador, né? Um compilador das informações do que o produtor realiza na sua atividade econômica e o consumidor. Mas como foi bem pontuado aí pela Helena, né, muitas vezes algumas das normas ou alguns dos setores, como por exemplo de orgânicos na Europa, já consegue ter um nível tal de complexidade e de selos que começa talvez a ficar confuso, né? Há uma orientação para que o produtor possa, mais uma vez, fazer os seus produtos compilados, né, ou inteligíveis para que o consumidor final no outro país possa também entender o que é feito e quais são os valores, né, que são atribuídos a essa produção. Importante essa tendência também que a Helena falou sobre o blockchain,
exatamente como uma forma de unificação, e também eu vejo como uma forma muito interessante do consumidor final obter aí a sua... escolher exatamente o que ele deseja, né? Muitas vezes, né, essas normas são colocadas pela sociedade civil, e às vezes a sociedade mesmo, né, como foi falado, que faz uma autorregulação dessas próprias normas, né? A própria indústria europeia já se manifestou muitas vezes contrária a, por exemplo, utilização de ingredientes que, na verdade, são commodities, já são estabelecidos há tantos anos, né, como um fator de produção em certos produtos industrializados, e que, na verdade, perde, às vezes, o sentido de se dizer, olha, que um açúcar é desse ou daquele país. Então, eu acredito que foram abordagens muito interessantes que vocês fizeram a respeito do tema, não é? Conduzem aí a uma tomada de atitude das empresas brasileiras de reflexão e de constante atualização sobre o tema, porque isso impacta diretamente, inclusive, na competitividade do produto. Não achando que é simplesmente um bloqueio às exportações, mas, mais do que isso, até um ponto de ter vantagens competitivas em relação a outros produtos de outros países. Então, dito isso, vamos passar agora para as perguntas dos nossos participantes, né, via web. E eu gostaria já vamos lá, Gustavo, fazer algumas perguntas aqui da nossa audiência, por favor. Tá, então vamos... obrigado, Eduardo, pelos comentários também sobre as apresentações. Vamos começar, então, com a primeira pergunta que foi enviada pelo Rodrigo Iglesias. E a pergunta é: quantas pessoas conhecem as normas voluntárias e efetivamente compram produtos baseados nas certificações existentes? Qual o nível de conscientização do consumidor? Talvez seria interessante a gente abordar a visão da Helena sobre esse ponto, o mercado europeu, né, e, na sequência, a visão do Rogério também sobre esse assunto. Então, Gustavo, sim, a nossa percepção é de que, enfim, faltam alguns estudos que embasem o entendimento sobre o entendimento. Entretanto, as informações com que nós trabalhamos é exatamente isso que a Helena falou, que sim, o consumidor em países desenvolvidos, eles têm essa percepção dos rótulos, da importância de questões associadas à sustentabilidade nesses rótulos, e por isso os distribuidores, os produtores têm essa preocupação. Agora, é importante, Gustavo, gostaria de falar também fazer um comentário sobre a fala do Eduardo, que sim, esses rótulos impõem um certo custo. Eventualmente, esse custo ele é compensado pelo valor premium que o produto tem, e que aí entra o governo, né? A governança, né? O papel da plataforma, que é fornecer conhecimento para todas as partes interessadas, tanto para o produtor, para as agências governamentais de fomento, em que vão atuar treinando esses produtores e fazer esse trabalho de verificação, do entendimento do consumidor. Então, é isso, né? O entendimento do consumidor sobre os valores expressos por esses selos. A ideia é sempre mitigar custos e magnificar e aumentar os resultados, e isso vai se computar na forma com que, nas políticas que as agências de governo, o Inmetro, a Apex, o Ministério das Relações Exteriores, vão agir para que, nas discussões, nos trabalhos de negociações associados ao tema. Bom, temos mais uma pergunta aqui, são duas perguntas, na verdade, né? Que
é o seguinte: quando uma norma voluntária de sustentabilidade pode ser considerada uma barreira comercial? E segue aqui: padrões privados podem ser considerados barreiras comerciais? E só um complemento à pergunta. Obviamente, a pergunta remete ao tema acesso a mercados, né, e traz à luz a questão desse entrelaçamento entre os padrões ditos privados e, obviamente, a menção ou a remissão de normas governamentais a esses padrões. Então, se pudesse oferecer também uma visão sobre isso. Uhum. Claro. Bom, o que a Comissão Europeia diz é que os padrões privados são padrões que emanam voluntariamente da iniciativa privada. Então, a Comissão Europeia não tem a competência e nem autoridade para impedir que eles sejam criados pela iniciativa privada. O que os países mais afetados, que são os países que são exportadores líquidos de alimentos, né, que somos nós, sempre argumentamos é que pelo menos algum tipo de vigilância ou observância para que esses padrões não distorçam as condições de concorrência entre os produtos. Mas mesmo assim, mesmo analisando as regras de concorrência aqui na União Europeia, a gente vê que é difícil dizer que os governos têm algum tipo de ingerência sobre a criação de padrões privados. Até sobre o tema dos certificados, se os consumidores confiam ou não nos certificados e nos selos, a gente vê que a decisão é muito do distribuidor. Se o distribuidor escolhe um determinado selo e ele compra uma infinidade de alimentos, então a gente vê que o produtor acaba aceitando pagar o custo da certificação para ter acesso a esse grande distribuidor. Rogério, também mais algum ponto sobre essa pergunta? Não, eu acho que a Helena já abordou sobre o que os países, caso lá da União Europeia, entendem sobre o assunto. Entretanto, sim, né, são barreiras de acesso. A gente sabe que sem o selo eles não são aceitos pelo mercado, né, os distribuidores não compram. Então, isso é uma dificuldade e para isso, são necessárias políticas de eventuais negociações para que exija reconhecimento de procedimentos que sejam feitos localmente, né, porque isso vai de forma a mitigar os custos, e ações, né, para que foquem no interesse do produtor em determinado mercado, né? Então, se o produto, quanto mais diversificado for o mercado que o produtor vai mirar, né, para enviar o seu produto, para vender o seu produto, mais cedo ele vai precisar, o custo vai aumentar. Então, quer dizer, qual é a ação de custo-benefício associada a essa venda tem que ser feita conforme o foco. E o que a gente observa é que nos acordos comerciais mais recentes, esse tema começa a aparecer. Então, apesar do não reconhecimento explícito pelos países sobre a barreira comercial, percebe-se que, enfim, a realidade está se impondo e os países começam a tentar formas de reconhecimento e mitigação possível associadas a essa discussão. Nós temos aqui mais uma pergunta, eu acho que pelo tempo essa será a última, né, que nós faremos. Eu dirigiria aí para o Rogério, né, primeiramente. Rogério, foi uma pergunta remetida pelo Haroldo, tá certo? Há algum trabalho do Brasil para que essas NVS sejam reconhecidas principalmente na União Europeia? Não, existe sim, Haroldo, e é focada sempre setor a setor, né? Existe um caso muito interessante, né? O caso por exemplo, do algodão, e que eu entendo que seja um caso que deva ser
que possa ser reproduzido por outros setores, né? A Associação Brasileira de Produtores de Algodão, a Abrapa, fez um acordo com a BCI, né, que é o certificado do algodão, a Better Cotton Iniciativa, e desenvolveu um selo brasileiro chamado ABR, Algodão Brasileiro Responsável, que eles praticamente idêntico ao selo da BCI. Então, o produtor brasileiro ele faz a certificação aqui no Brasil, obtém o padrão ABR e imediatamente também tem o padrão BCI. Então, isso é uma forma de você reduz enormemente os custos e com isso você tem um reconhecimento, né, do mercado. Quer dizer, existem outros procedimentos desse mesmo tipo, mas quer dizer, essa é uma forma possível que a gente fala de mitigação de problemas associados aos custos, aos prazos dessa certificação. A gente não mencionou muito, mas, por exemplo, um processo de certificação, normalmente, ele é demorado, então, essa é uma das formas possíveis. Então, a plataforma, entre outras discussões, visa exatamente abordar maneiras, né? Existem várias outras maneiras de mitigar os efeitos negativos desses esquemas de certificação, sempre com foco em aumentar os resultados, né? Aumentar os resultados possíveis para o produtor e também para o sistema de sustentabilidade como um todo, né? Como eu mencionei, vinculando a certificação à Agenda 2030, aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável. Bom, Helena, quer complementar mais algum ponto com relação a esse trabalho desenvolvido e que pode ser reconhecido na União Europeia? Sim, um outro exemplo bem sucedido é o exemplo da soja, que tem um memorando de entendimento, né? A Biov e a ProSoja Mato Grosso tem um memorando de entendimento com as associações de importadores aqui, a FEFAC e a FEDIOL, sobre sustentabilidade da soja. E esse memorando é um exemplo de como o setor privado se junta sozinho, sem interferência nenhuma do governo, para sincronizar as normas. Então, a ProSoja Mato Grosso já tinha suas normas de sustentabilidade, a FEFAC já tinha, que é a Associação de Importadores aqui, europeus, já tinha normas de sustentabilidade, suas diretrizes, e eles decidiram sentar juntos para cruzar essas normas e garantir que, cumprindo um, você cumpriu o outro. Mas isso tudo, de novo, depende muito de uma articulação do setor privado. É uma coisa difícil de ser muito liderada pelo governo. Então, setores muito mais organizados, de grandes commodities, algodão, soja, conseguem fazer isso com alguma facilidade, porque os importadores e os exportadores se conhecem, às vezes, muitas vezes pessoalmente. Para o setor de mate, agora com a entrada em vigor do novo regulamento de orgânicos, o mate foi incluído no anexo, então vai poder ser certificado como orgânico aqui na União Europeia, então provavelmente essas possibilidades vão se apresentar mais facilmente para o setor. Ótimo. Bom, a gente, pela questão do tempo, vai ter que encerrar. Tenho certeza que seria um debate que poderia se delongar por bastante tempo aqui, num tema bastante rico. Eu aproveito para agradecer mais uma vez a participação da audiência, a participação de todos nesse webinar e principalmente dos nossos palestrantes. Mais uma vez, o nosso obrigado ao Rogério, à Helena, e a gente espera poder contar com vocês para futuras apresentações sobre temas ou temas relacionados. Também, por fim, agradecer ao Eduardo, nosso colega do agronegócio, no envolvimento nesse tema, e dizer que esse webinar ele vai estar disponível na nossa plataforma de Passaporte para o Mundo, e nesse sentido vai estar disponível para quem não pôde participar nessa sessão de hoje. Então, fica o meu agradecimento a todos e até a próxima. Até a próxima, obrigado.